Lucas 20, 19 em diante. Amém. Está escrito assim: naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando, subornavam emissários que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, o consultaram, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-lhe um denário, de quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em alguma palavra diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Irmãos, eu não vou me delongar nessa passagem, porque vocês já conhecem, né? Mas a gente observa claramente aqui que essas pessoas, elas queriam o quê? Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos. Não fizeram isso por medo do povo, né? Porque Jesus havia falado uma parábola dos lavradores maus, né? Onde ele narrou sobre a vida do próprio filho, e eles também, né, mataram. Se a gente for ver o contexto. E aí, subornaram emissários que fugiam, ou melhor dizendo, que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, nós sabemos que a gente tem que ter cuidado com relação a alguém que às vezes quer algo de nós ou quer nos fazer algum mal e vem com um elogio maligno para alegrar o nosso coração e depois, não é, lançar seta inflamada. Então eles elogiaram Jesus, né? Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Primeiro eles sabemos que o Senhor ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Quer dizer, eles falaram isso para pegar Jesus, com o intuito de pegar, não porque realmente, né, eles criam e eles respeitavam, admiravam Jesus. Na verdade, né, o pretexto era outro, ou a motivação era outra, né? Aí perguntaram a Cristo se é lícito pagar tributo a César, e Jesus respondeu o quê? Conhecendo o ardil, né, a maldade deles, Jesus disse o quê? Mostrai-me um denário, de quem é a efígie e a inscrição? E eles disseram: de César. Então lhes respondeu Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, de acordo com essa passagem, a gente tem que dar para cada um o que é devido a cada um. Se a gente tem que pagar impostos ao governo, a gente tem que pagar, né, Eugênio? É lógico, você pode às vezes reivindicar algum direito e tal, isso é uma outra questão. Mas cada um
tem que receber aquilo que lhe é de direito. Cabe a nós. E Deus tem a parte dele também, porque ele usou aqui, não é? O governador, eles usaram o governador, ou Jesus usou aqui o governador, né? Eles usaram, mas Jesus usou também, para dizer que tem que se pagar o governador, e o governador cobra. Se ele está sendo abusivo ou não, ele vai tratar com Deus. Agora, a Deus tem que ser dado o que lhe é devido também. Tem a parte de Deus. É isso que ele diz, né, Rogério? Tem a parte de Deus. E tem pessoas, às vezes, que retêm a parte de Deus. Jesus aproveitou essa situação, onde eles tentaram levar para o governador, que eles estavam implantando uma insurreição contra o governador, né? Jesus usou essa situação para falar que é certo pagar impostos, como também é certo contribuir com a obra do Senhor, com a obra de Deus. Então Jesus não estava roubando. Eles queriam levar um rebelde contra o governo, a imagem de um rebelde. Jesus não disse isso. Não foi contra o governo. Mas também deixou claro que a Deus tem que ser dado o que lhe é devido. Trazendo para os nossos dias, na obra de Deus também, a gente tem que ter esse amor para a obra de Deus. Se Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, tem algo que é de Deus, tem uma parte que é de Deus, e o contexto aqui está falando de dinheiro. Aqui não é de outra coisa. Eu acho que a gente tem que dar a Deus tudo que Deus requer de nós. Mas aqui o contexto é financeiro, né? Então, diz aqui, último versículo: não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta calados. Então Jesus, ele dava a resposta certa. Quando alguém vem para tentar pegar o crente, por isso que o crente tem que estar preparado na palavra, no espírito, para entender, às vezes, o ardil da pessoa maldade, respondê-la no espírito e na palavra, para que Deus seja exaltado. Amém? Se alguém tiver trazendo a sua contribuição, pode colocar no seu celular, se não trouxe também, fique à vontade, essa é a casa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus.